E leve isso para frente, porque hoje em dia a internet é o que comanda o mundo. Agora começou. E eu não sei se tu percebeu que a nossa página lá, meio que parada, uma galera começa a seguir, tá ligado? Assim, do nada. A página lá do Filosofia para Porque é relacionado ao gap filosófico. e começa a galera a seguir, e, tipo, tem 126 seguidores eu só sigo 21 pessoas. E eu não faço um trabalho tão como eu deveria fazer nessa página, porque é muita coisa para dar conta, tá ligado? Uhum. Mas mesmo assim ela meio que é impulsionada por ela mesma. Eu vou tirar um tempinho para produzir algumas coisas só pra ela, mais específicas, sabe? Eu acho que tá merecendo. Talvez, quem sabe, um canal, né? No YouTube, mais pra frente, só pra o projeto. Mas vamos lá. Se tu não der conta de fazer outro canal, tu pode divulgar o projeto Filosofia para Psicólogos dentro do próprio Gap, entendeu? É isso que eu já tô fazendo, né? Porque meio que facilita a minha questão. É, eu acho que também eu não quero que tu se sobrecarregue, tá ligado? Mas assim tá fluindo, sabe? Mas assim, Uhum. talvez fosse interessante fazer isso. Mas lá pra frente, né? Quem sabe? Ah, é. Depois. Aí quando a gente tiver prestes a começar as aulas, entendeu? Ou de repente até depois que a gente tiver o lucro do primeiro curso, a gente já contrata alguém para administrar, para te ajudar nessas redes sociais aí, entendeu? E essa pessoa Uhum. pode ficar encarregada de editar os vídeos do Gap e postar conteúdo já no próprio Filosofia para Psicólogos. Uhum. E eu ia falar algo, só que no meio do caminho eu esqueci. Mas enfim. Noções primitivas e a união substancial. Acho que eu vou começar já a leitura. De Gabriel, que se vira aí quando ele for entrar. Beleza? Beleza, começa. A princesa Elizabeth escreveu para Descartes em maio de 1642, perguntando-lhe como a alma, sendo simplesmente uma substância pensante, pode iniciar os eventos relevantes no sistema nervoso, de modo a produzir movimentos voluntários dos membros. Uma questão altamente pertinente, antecipando o ataque desferido por Gilbert Ryle 300 anos depois. A ideia do fantasma cartesiano, supostamente capaz de mover a máquina corporal. Descartes respondeu com uma candura incomum. Abre aspas. Posso verdadeiramente dizer que a questão que Vossa Alteza me coloca parece o que com mais propriedade pode me ser posto a respeito de meus escritos publicados. Existem dois fatos acerca da alma humana, dos quais depende todo o conhecimento que possamos obter quanto à sua natureza. O primeiro é que ela pensa. O segundo é que, sendo unida ao corpo, pode agir sobre ele e dele sofrer ação. Sobre a segunda, mal falei alguma coisa. Tentei apenas tornar a primeira bem entendida, pois meu objetivo principal foi demonstrar a distinção entre alma e corpo e, para esse fim, apenas a primeira era útil e a segunda poderia bem ser danosa. Mais uma vez que a visão, Gabriel, mais uma vez que a visão de Vossa Alteza é tão clara que coisa alguma dela pode ser escondida, tentarei agora explicar como concebo a união da alma e do corpo e como a alma tem o poder de mover o corpo. Primeiramente, considero que existem em nós certas noções primitivas que são como que padrões sobre cuja base formamos todas as nossas outras concepções. Com respeito ao corpo em particular, temos apenas a noção de extensão, que implica as noções de figura e de movimento. Com respeito à alma a alma somente, temos apenas a noção de pensamento,
que inclui as percepções do intelecto e as inclinações da vontade. Por último, no que diz respeito ao corpo e à alma juntos, temos apenas a noção de sua união, da qual depende nossa noção do poder da alma para mover o corpo e do poder do corpo para atuar sobre a alma e causar suas sensações e paixões. Carta de 21 de maio de 1643. Foi ontem essa carta. E isso não faz muito para explicar como a mente e o corpo são capazes de interagir. Isso aí que eu já o comentador. Depois Descartes viria a negar que isso fosse em si mesmo um problema e uma suposição falsa. Que se a alma e o corpo forem duas substâncias cuja natureza é diferente, isso os impede de poder interagir. O aspecto mais evidente de seus comentários para Elizabeth é, no entanto, que Descartes não tenta usar o algo obscuro jargão que empregou ao tratar com Regis, entidade acidental versus entidade com direito próprio. Mas em lugar disso, preferiu fazer a notável alegação de que o conceito de ser humano, a união mente-corpo, é uma noção primitiva. Em face disso, a situação é bastante misteriosa. Primitivo sugere básico, ou não mais analisável. Mas se a união é feita de corpo mais alma, em outro ponto declarada as categorias fundamentais da metafísica cartesiana, como pode o amálgama das duas ser apreendido via uma noção primitiva? E, se um químico dissesse que o conceito de água é primitivo, mas fosse em frente e dissesse também que a água é feita de substâncias mais básicas, oxigênio e hidrogênio. Em resposta às novas sondagens feitas por Elizabeth, Descartes voltou a lhe escrever um mês depois. Observe uma grande diferença entre esses três tipos de noção. A alma é concebida apenas pelo intelecto puro, o corpo, isto é, extensão, figuras e movimentos. Podem da mesma maneira ser conhecidos só pelo intelecto, mas muito melhor pelo intelecto auxiliado pela imaginação. E finalmente, o que pertence à união entre a alma e o corpo é conhecido apenas obscuramente pelo intelecto sozinho, ou mesmo pelo intelecto auxiliado pela imaginação, mas é conhecido com muita clareza pelos sentidos. É por isso que as pessoas que nunca filosofam e usam apenas seus sentidos não têm dúvida de que a alma move o corpo e de que o corpo atua sobre a alma. Considerando ambos uma só coisa, ou seja, concebem sua união, pois conceber a união entre duas coisas é concebê-las como uma só coisa. Pensamentos metafísicos que exercitam o intelecto puro ajudam-nos a nos familiarizar com a noção de alma e o estudo da matemática, que exercita principalmente a imaginação na consideração de figuras e movimentos. Nos acostuma a formar noções bem distintas de corpo, mas é o curso ordinário da vida e a conversação, além da abstenção da meditação e das coisas que exercitam a imaginação, que nos ensinam como conceber a união da alma e do corpo. Carta de 28 de junho de 1643. Quer comentar? Porque o que o comentador vai falar aqui eu também achei uma justificativa meio, digamos, estranha. Acho que a palavra é essa mesmo que o comentador tem dizer. Pois é, eu acho que ele mesmo não consegue responder a pergunta, sabe? O que eu estava pensando aqui é se haveria, nesse caso, uma espécie de complexidade. Então, pegando o exemplo que o autor deu, haveria água, a água seria uma substância primitiva e seria abordada de uma forma pelo poeta e de outra forma pelo químico. Será que corpo e alma não são... não tem uma... não são, digamos assim... uma complexidade não é uma interativa, um constitutivo, digamos, nos termos de Spinoza, né? São atributos da mesma substância?
Alguma coisa assim, haveria uma distinção meramente lógica, mas ambas no mesmo plano, entendeu? Mas ao mesmo Interagindo tempo, assim. Descartes afirma algo nesse sentido, porém ao mesmo tempo ele afirma uma distinção, né? Mas a distinção é conceitual, né? Então, assim, a lua que é feita de queijo é verdadeira dentro do contexto da poesia. A lua que emana raios românticos, né? É verdadeira no contexto da poesia. E veja, um químico pode escrever uma carta de amor dizendo que é falando da pureza da água, né? Falando da água como elemento. Tipo, isso não. O astrônomo pode fazer uma poesia para a namorada falando do romance ao redor da Lua. E isso não implica ele como cientista, né? Isso é complexidade. Eu acho que eu estava lendo. Rapaz, deixa eu comentar uma coisa contigo aqui. Eu estava lendo ontem, por acaso, um livro de filosofia do direito, de Miguel Reale. E Reale faz assim, ele diz assim, olha, ser e dever ser não tem um status ontológico diferenciado. Não é como se fossem coisas essencialmente diferentes. As duas estão no ser, só que elas têm lugares lógicos diferentes. Uhum. A diferenciação é meramente lógica. O que resulta de uma cadeia causal e o que deveria ser resulta de uma cadeia motivacional, ou seja, há motivos para as coisas deverem ser diferentes do que são. Mas ambas estão presentificadas. Então, será que não poderia ser alguma coisa assim? Ou isso que eu estou dizendo não faz sentido? Eu acho que faz sentido, porém dentro de um raciocínio, né? Contemporâneo. Digamos, não necessariamente contemporâneo, o que eu acho é que faz parte de uma determinada cadeia interpretativa acerca do direito, no sentido de haver essa, digamos, essa amálgama ontológica entre ser e dever ser, né? É um aspecto bem específico do direito conceber o ser como dever ser diante de uma não distinção, digamos, ontológica, mas de uma distinção, como você falou, lógica, né? Porque o pressuposto do dever ser ele está ligado a essa noção de ser que pressupõe, digamos, uma determinada preconcepção desse ser no sentido daquilo que se almeja, né? A partir da perspectiva jurídica. Pelo menos eu entendo assim. Se eu estiver falando se tiver algum apontamento, pode ficar à vontade nesse sentido. Pelo menos diante do que você falou, né? Eu entendo dessa Mas forma. eu acho que poderia ser desenvolvido dessa forma. Assim. Agora, a questão do Descartes talvez possa ser compreendida nesse sentido, só que Descartes tem uma questão que compromete esse raciocínio dele, porque de certa forma ele entende que essa determinada concepção conceitual ela faz parte de uma determinada ligação que traz uma determinada validação no mundo, que é aquela que a gente já elaborou nos outros encontros, mencionou, né, na verdade, a gente não chegou nela ainda na leitura do comentador, não sei nem se ele vai chegar. Mas aí a gente vai ter que comentar isso em outros encontros de toda forma, que é a questão da justificação do eu penso em detrimento do aspecto conceitual que está relacionado com a representação da figura de Deus, de modo geral, que é o que valida o conceito em detrimento da realidade para que eu possa me dirigir de uma maneira mais assertiva, digamos científica, cartesiana, né, justificada, né? Se há esse determinado esse compartilhamento da mente com o corpo e com os aspectos, digamos, instintivos, né? Que caracterização seria essa que faria com que esse aspecto conceitual, esse aspecto da mente, ele não estivesse, de certa forma, comprometido também aos liames corpóreos e instintivos, né? Se, de certa forma, há um compartilhamento entre mente e corpo, por mais que sejam logicamente coisas distintas e essa lógica esteja relacionada com o fora, e esse fora esteja ligado a essa figura divina que valida, de certa forma,
por um aspecto mais verossímil, justificado, né? Por um raciocínio coeso, né? Que me direciona para um além de mim mesmo, né? Que não me encerra em mim mesmo no sentido de ser um solipsismo, um delírio solipsista, né? Em que ponto haveria realmente essa distinção diante dessa complexidade lógica que ele está tentando apresentar? Que eu acho que ele está tentando que ele está tentando raciocinar, porém nesses escritos ele ainda não apresentou o que seria essa complexidade, essa distinção lógica, né? Diante desse complexo mente e corpo. Pelo menos eu vi dessa forma. Pois é, porque eu acho que no fim dessa reflexão ele vai terminar chegando. Ele, pelo menos nós enquanto sociedade, né, como história da filosofia, a gente terminou chegando à conclusão de que é a mesma coisa. A distinção possível entre mente e corpo é somente a distinção lógica, é somente essa que Descartes faz. Só que eu acho que no tempo de Descartes não era possível ainda afirmar, é a mesma coisa, né? Porque o lógico e o ontológico tinham uma relação necessária, né? Na época dele. Isso me lembra Lacan, velho. Eu não sei se tu assistiu, tem um documentário sobre Lacan. Não lembro exatamente o nome do documentário. Posteriormente, aí quando eu for botar no YouTube, eu coloco na descrição. Mas ele está sendo entrevistado, né? Aí pergunta a ele, Lacan, como era antes do inconsciente ser estudado? Aí ele vira assim pra câmera, assim, pensa e diz, bem, era a mesma coisa. Era do mesmo jeito, tá ligado? Era do mesmo jeito. Lógico, o ser humano sempre teve inconsciente, né? A diferença é só que ninguém chegou para definir, para conceituar. Pra tentar Eu acho que é elaborar isso coisa. como um objeto, né? Essa que Exato. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Mente e corpo sempre foram a mesma coisa. Alma e corpo sempre foram a mesma coisa. E Aristóteles flerta muito com essa história de a alma e corpo ser a mesma coisa. Né? Só que os gregos e todo mundo que herda alguma coisa dos gregos fica com essa necessidade de explicar o ontológico a partir de critérios lógicos. Eu acho que isso é herança grega. Entendeu? Aí Descartes vai pela seara da lógica e diz, olha, logicamente eu tenho que chegar à conclusão de que mente e corpo são coisas distintas e que eu existo sem corpo. E aí causou esse problema para ele. Mas aí eu acho que a questão de Descartes está justificada em um certo sentido também, numa necessidade de um direcionamento, de um conhecimento que possa ser entendido como mais confiável, um método, né? Aí também tem essa questão, né? Se os sentidos me enganam, o que é que eu vou poder utilizar como parâmetro para poder conhecer para um determinado método científico? Tem essa questão implicada aí também. Sim. Sim. E aí, para conhecer, para assegurar a veracidade do conhecimento, ele tem que usar o quê? A lógica. Né? E a lógica relacionada com algo que possa validar essa lógica também. Só que quando ele leva ao extremo o raciocínio lógico, ele chega a conceitos primordiais que não têm aplicação real. Não são verdadeiros. Ele termina falando de sexo dos anjos, porque o eu cartesiano é um sexo dos anjos, é como falar de sexo dos anjos, é um objeto que não existe. É a famosa cabeça de anjo alado. Exato, para usar a expressão de Nietzsche. Cabeça de anjo alado. Eu acho que esse é o problema. Descartes, ele percebe isso, eu acho que ele percebe, mas ele fica confuso quando ele percebe isso. E hoje a gente pode dizer, não, simplesmente alma e corpo são a mesma coisa. O fato de haver uma distinção lógica não implica em uma distinção ontológica. Você pode destrinchar a realidade todinha do ponto de vista lógico e chegar a um monte de cabeças aladas voando, entendeu? Um monte de coisa que faz sentido não tem não reflete a realidade. Né? Mas aí o que eu queria colocar só antes de a gente continuar a leitura é justamente, ok, há problemas na argumentação de Descartes, certo? Porém, o que é que de certa forma estabelece um determinado parâmetro acerca de uma
concepção científica na contemporaneidade, né? O que é que sustenta essa determinada validade do método científico? Lógico que os paradigmas se modificaram. Pois é, aí agora a gente teria a lógica continua sendo o elemento de averiguação, mas essa lógica ela não vai até as causas últimas das coisas. Essa lógica vai até um determinado pressuposto, que é filosófico e é assumidamente filosófico, né? E muitas vezes esse pressuposto é a experiência, é o fenômeno. Então, o fenômeno você não tem como contestar, né? O fenômeno, olha, para mim, o Brasil tá uma merda. Logo, a partir daí eu posso construir toda uma teoria, né? Pode ser, talvez o Brasil não esteja uma merda não, talvez essa minha percepção seja falsa, mas essa é a minha percepção. Eu tenho certeza que é verdade que para mim o Brasil me aparece dessa forma fedida. Entendeu? Aí você chega em um pressuposto a partir do qual se desenvolve o pensamento científico, mas esse pressuposto não é uma causa última da realidade, é um pressuposto. Então, e ele é assumidamente filosófico, ele é assumidamente parcial, assumidamente perspectivo, né? Eu acho que a palavra não é necessariamente... É parcial, mas é porque a parcialidade ela dá uma ideia de, digamos, relativismo. E relativismo para mim nunca é uma coisa positiva, né? Um relativismo absoluto para mim muitas vezes se apresenta como idiotice, porque parece que tudo pode ser validado a partir de qualquer parâmetro, a partir de qualquer construção supostamente científica, e não é bem assim. Apesar de que vai remontar a uma questão justamente que a gente comentou no encontro passado acerca da psicanálise. O que é que vale da psicanálise enquanto um conhecimento supostamente científico? Não são os mesmos parâmetros de outras vertentes que se estabelecem enquanto científicas, né? É a questão epistemológica, né? Por mais que Pode falar. Eu acho que o raciocínio é mais ou menos assim. A gente volta para a mesma parte questão. De alguns conceitos fundamentais, né? Parte de alguns conceitos fundamentais que são pressupostos, que é aquela coisa assim. Freud viu na clínica que existe um inconsciente. Ponto. A gente não vai contestar agora a existência do inconsciente. A gente vai usar o inconsciente como pressuposto para a elaboração da teoria. A partir daqui, essa teoria ela vai ser toda científica, por quê? Porque ela faz sentido do ponto de vista lógico e ela é validada pela observação clínica, né? Um ponto de vista lógico específico, e é diante desse parâmetro, inclusive, que a própria lógica vai contestar a si mesma no sentido mais contemporâneo, né? A lógica para consistente e etc, né? Sim. É interessante isso. Então, eu acho que o fundamental, quando eu digo lógica, o fundamental na lógica é a crítica, né? É você usar a razão para elaborar uma crítica do conhecimento. Eu recomendo, eu não sei se tu conhece, que é Newton da Costa. Ele faz esse diálogo entre a lógica, a psicanálise e os parâmetros científicos. É muito interessante o modo para o qual ele constrói isso, inclusive utilizando a lógica para consistente em detrimento da psicanálise para poder fazer essa justificação. Não sei se tu conhece Newton da Costa. Eu já ouvi falar sim. Agora realmente eu não tenho leitura do cara. Aí é filósofo. É filósofo de verdade. Ele é de onde, Alberto? Ele Brasileiro, é brasileiro, né? Brasileiro, cara. Ele é de onde no Brasil? Tu sabe dizer assim? Não me recordo agora. A universidade, se ele é de Minas, Parece não. que é do Sul. Do Sul, é? Se não me engano é do Sul. Se eu não tiver equivocado, mas eu te mando e coloco aí na descrição. Porque eu já ouvi falar de umas linhas de mestrado em filosofia da psicanálise que falam dessas coisas assim. Se não me engano, esse cara aí era um dos envolvidos, eu não sei assim. Ele é referência, né? Na verdade, ele criou uma nova interpretação acerca da lógica. Ele criou e digamos,
um especialista, cara. Foi ele que criou a teoria, né? Esse tipo de lógica para contestar, de certa forma, um aspecto da lógica tradicional através dessa teoria lógica, fazendo esse tipo de diálogo, se utilizando inclusive da psicanálise para determinados aspectos, para poder validar certos tipos de conhecimento científico. Ele também é matemático. Que foda. Que foda. Mas ele é monstro, tá vendo? Ele é monstro. É absurdo o pensamento dele. Inclusive eu fiz uma live com um rapaz da... Tá no meu Instagram lá, teve pouca visualização, porque já é um tema que não chama muita atenção, sabe? Mas tem lá, com um rapaz da UF, da Faculdade de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto, que ele é dessa vertente do mais atual, que eu não sei se você sabe que tem um pessoal mais jovem, que é influenciado pela filosofia analítica, etc., que segue os liames de Desidério Mocho, essa galera. Desculpa, Alberto, eu tô rindo do gato. Pô, toda live, todo vídeo que eu vou gravar, se eu pegar o celular e botar aqui em cima, pode ser a hora que for, ele vem e começa a fazer escândalo. Ele viu, lascou. Tá ligado? E aí, Continua, desculpa. tem um pessoal mais jovem, né, na faixa dos 20 e poucos anos, que segue essa linha de pesquisa. E aí, um desses rapazes, ele inclusive tem até um canal no YouTube, que é o Posturas Filosóficas, se eu não me engano. Ele segue essa linha muito utilitarista, né, pra pegar no seu calo. Né? E aí eu peguei justamente, lógico que eu não queria derrubar ele, né, mas eu queria provocar um diálogo, né, acerca dessa linha utilitarista que é utilizada da lógica que Desidério Mocho é um dos cargos-chefes, né, para questionar essa linha da lógica muito utilitária, né, que através do Newton da Costa, que segue uma outra linha totalmente diferente, né. E aí eu fiz esse diálogo com ele, sabe? É interessante a live porque explicita o ponto de vista dele, né? Só que eu acho que ele não entrou muito na compreensão da questão, não, porque também não é simples, né? Também não é muito simples, mas se quiser dar uma Aí tu fez uma live com ele, foi? Fiz uma live com ele. Eu quero ver. Tá no YouTube pra ver se aí. eu entendo essa... Eu tentei levantar algumas questões, mas depois eu mando alguma coisa do Newton da Costa. Inclusive o artigo que eu me baseei para fazer essa live e levantar algumas questões. Porque eu acho que a lógica, quando ela se baseia nesse aspecto utilitarista, ela perde uma profundidade sem dimensões, sabe? Eu tenho sempre... Todo utilitarismo é um reducionismo. Eu fico assim... eu digo essas coisas assim, mas é uma provocação mesmo. Mas, putz, não tem como. O utilitarismo é um negócio muito reducionista. Né? Inclusive, eu fui dar uma revisada no utilitarismo. Assim, o utilitarismo é um tipo de resposta que ela serve para dar respostas temporárias a determinados paradoxos que você não consegue responder absolutamente acerca da realidade, né? Mas o problema é quando você se fixa no utilitarismo como verdade última, né? E isso acontece costumeiramente, né? Que não deveria ocorrer. O utilitarismo e o pior, Alberto, o último recurso, sabe? O pior, Alberto, é que isso entra assim, digamos assim, no modo de ver o mundo, na visão de mundo do senso comum. Sem a galera sem perceber. Galera sem perceber. Perfeito. Não é fruto assim, de uma reflexão filosófica. Eu vou optar aqui por uma ética utilitarista. Não. O cara tá no mundo, tá comprando, tá vendendo. Aí começa a pensar desse jeito. Se todo mundo ganhou dinheiro, qual é o problema? Qual é a crise de eu ir lá e contratar uma prostituta? É foda isso. Então, cara... Se ela tá ganhando dinheiro, eu tô ganhando prazer, não tem problema nenhum. Então, aí, isso não parte de uma reflexão filosófica, isso parte de um modo de vida. Né? Uma imbecilização utilitária, na verdade. Essa é a questão. E aí... Por quê? Aí eu vou dizer uma coisa nada a ver também, mas que tem tudo a ver com isso que a gente tá conversando agora. O modo de produção influencia a criação de subjetividades. Pronto. Aí você explica porque é que um cara que não estudou filosofia na vida começa a achar a ter um comportamento tão nitidamente utilitarista. O modo de produção influencia a formação das subjetividades.
em certo sentido, eu acho que o utilitarismo ele não é de todo nocivo, sabe? Ele tem a sua utilidade, para ser irônico. Mas, assim, o problema é a totalização, sabe? Eu acho que há determinadas questões que determinadas, digamos, paradoxos, que para você resolver, você tem que lançar a mão de um artifício utilitário, sabe? Pelo menos para responder temporariamente. Só que você não pode se fixar nisso, você tem que aprofundar mais, você tem que ir mais a fundo, né? Nos pressupostos da questão. Né? No âmbito político, no âmbito epistemológico, no âmbito emocional, no âmbito do senso comum de modo geral. Inclusive eu estava até assistindo um filme hoje, Um Brilho Eterno da Mente Sem Lembranças. Eu estava comentando com uma pessoa justamente acerca dessa questão, né? Porque quando a personagem principal que faz par com Jim Carrey, que eu me esqueci o nome da atriz agora, me perdoe. Ela faz... Kate Winslet. Ela começa a fugir de um determinado comportamento que é esperado pelo personagem do Jim Carrey, né? Ele começa a estranhar, ele começa a ter um comportamento de estranhamento para com ela. Ora, aí me faz pensar, será que isso não é fruto de um determinado pensamento utilitário dentro da concepção relacional entre seres humanos, né? De certa forma, quando você começa a se relacionar com alguém, é como se você escrevesse um determinado script utilitário que aquela pessoa deveria seguir. Se ela foge daquele determinado script, logo aquela pessoa não me serve mais para se relacionar, né? Eu penso dessa forma. Cara, mas tem tantas formas de conceber esse mesmo fenômeno. Sim, mas essa é uma delas. Eu comecei a pensar por essa perspectiva. Essa foi uma delas. Não é a única, mas eu me fez pensar acerca dessa questão, sabe? Tem outras formas. Tipo, eu posso pensar que o sujeito humano é desamparado no mundo e ele busca ilusões de segurança. Também. Então, uma das ilusões de segurança que ele precisa para sobreviver existencialmente é a segurança no relacionamento, né? E aí, se a pessoa muda de uma hora para outra, essa segurança fica afetada porque eu não tenho previsibilidade. Claro. Sem previsibilidade, todo mundo surta, né? Claro, entre aspas, né? Porque também tem essa questão do ser humano, de um modo geral, ele ter essa necessidade de permanência no conceito em relação à interpretação acerca da realidade, né? O que não é necessariamente verdade enquanto devir do mundo, enquanto transitoriedade da vida, né? É um apego e um desejo de permanência que não necessariamente existe, né? Por isso que existe o conceito que é para, de certa forma, parar a mudança, né? Digamos assim. Então, quando o conceito, ele, de certa forma, ele assume um aspecto multifacetado, isso causa estranhamento, inclusive, dentro da própria filosofia, dentro da própria ciência, né? E tem total relação com isso que vocês falam mesmo. Foi nesse sentido que eu estava querendo abordar, porque esse script relacional ele está ligado com essa insegurança, não só para com o outro indivíduo, assim como para com a vida, sabe? Esse desejo de uma determinada compreensão, de uma apreensão do fenômeno como estratificação da realidade. E é justamente isso. Eu acho que só complementou o que eu estava querendo dizer. Exato, é o medo da imprevisibilidade, né? Isso aí a gente pode classificar como um traço obsessivo, né? É engraçado você falar em classificar quando a gente está falando justamente. Sim, eu sei, eu percebi a ironia. Mas foi massa. Eu percebi. Mas todos nós temos esse tipo de necessidade de previsibilidade, necessidade de classificação, necessidade de relacionamentos sérios, né? Necessidade de perenidade, mas são coisas que, do ponto de vista racional, não impedem de compreender a mudança. Mas você vê, o que eu queria dizer é mais na economia afetiva mesmo que isso bate. Você vê como isso está relacionado com o apego ao pensamento utilitário, de certo modo? Sim. É isso que eu queria elencar. Por isso que não é tão fácil se livrar disso, sabe? Não é tão fácil. Também, um dos aspectos. Mas vamos voltar para a leitura aqui. Isso é coisa de humanos demasiadamente humanos. Já que Descartes não era humano, então vamos voltar para... Vamos lá. Eu parei aqui nessa citação dele, não foi? Acredito que foi.
Acredito que foi, abre aspas, a meditação filosófica e não pensamentos que requerem menor atenção que levaram Vossa Alteza a encontrar a Não, obscuridade. peraí, tu tá Acho que eu onde? Tu atropelei. tá. Foi. Atropelei. É da Peraí, passagem estranha, desculpa. tô na página 33. Achei agora. Trata-se de uma passagem estranha. Ele vai comentar aquilo que a gente já tinha comentado anteriormente e a gente foi longe. Trata-se de uma passagem estranha, já que ela parece quase abdicada de um papel para o filósofo. Parar de tentar analisar a união. Parece ser o que Descartes diz a Elizabeth. Basta o modo como a sentimos em nossa experiência sensorial cotidiana. A dificuldade aqui é o que parece ser uma admissão que nossa experiência é ordinária, que a nossa experiência ordinária é de fato inconsistente com o dualismo oficialmente corpo de Descartes. Seus argumentos filosóficos pretenderam mostrar que existem aqui duas entidades distintas, mas ele agora parece conceder que nossa experiência ordinária revela um ser singular e único. A impressão de um impasse filosófico sério é reforçada no parágrafo seguinte. Abre aspas. Acredito que foi a meditação filosófica e não pensamentos que requerem menor atenção que levaram Vossa Alteza a encontrar a obscuridade na noção que temos da união de mente e corpo. Não me parece que a mente humana possa formar um conceito bem distinto, tanto da distinção entre alma e corpo, quanto de sua união, pois para fazê-lo seria necessário concebê-los como uma só coisa e, ao mesmo tempo, concebê-los como duas coisas, e essas duas concepções são mutuamente opostas. Olha aí. Olha aí. A lógica atrapalhando o brilhantismo de Descartes. Ele tá quase dizendo, olha, a mesma coisa. A distinção é meramente lógica. Se ele tivesse no século XXI, mas aí não seria Descartes. Vamos continuar. E a distinção lógica, ela é pautada em uma conceituação abstrata que é alicerçada pela figura de Deus. E fim de papo. Mas isso aí foi uma técnica, né? Digamos assim, um drible que ele deu assim para conciliar as duas coisas, né? Uhum. Ele deu um drible, né, no problema. Uma espécie de petição de princípio, né? Esse negócio aí, essa inclusão de Deus. Mas ele tá percebendo, ele sabe que é a mesma coisa. Ele percebeu isso. Que mente e corpo são a mesma coisa. Ele percebeu isso. Ele só não sabe como conciliar essa percepção de unidade com a percepção de dualidade. Talvez se ele tivesse feito uso de uma lógica dialética, ele não teria tido tanto problema com isso, né? Sim. Porque os medievais... ele estava calcado em uma lógica tradicional, né? O que impedia ele de considerar as duas questões. Pois é. Os medievais, eles assumiam esse tipo de contradição como um mistério e seguiam em frente. O Deus uno e trino é isso, é uma questão que tem 1000 anos antes de Descartes e a galera desenvolveu de forma brilhante. Só que né? Descartes, ao mesmo tempo que ele está querendo superar certos aspectos dos medievais, ele traz consigo algumas influências, mas não algumas que de certa forma trariam uma influência muito, digamos, como é que eu poderia dizer? Ou seja, trocando em miúdos, Direta Alberto, ele daquele não leu pensamento. muitos medievais Assim, que disse ele poderiam que ter leu. ajudado aqui. Tem algumas afirmações dele aí, pelo menos durante esse livro, que diz ele que leu. Agora, se ele dizer que leu e ele ter lido realmente, né? Tem uma birra aí. Pois é esquisito. Tu não disse que o cara mandou para ele de, olha, esse negócio aí do Foi código, Santo referente a Agostinho tem Agostinho. uma... Ele disse que não tinha lido, porém depois ele disse que leu, né? Provavelmente depois que o amigo deu o toque, ele foi lá ler, né? Uhum. Mas se ele tivesse lido mesmo, ele tinha pego a lógica de Agostinho para colocar aqui. Uhum. Aí ele fez de um jeito bizarro. Ele botou Deus na história, mas botou de um jeito bizarro, né? Ele poderia ter dito, olha, isso aqui é uma contradição e devemos admitir em nossa lógica as contradições para poder seguir em frente.
Da mesma forma que Deus é uno e trino, e isso é um mistério da fé, aqui nós temos uma unidade entre dois elementos logicamente opostos, e temos que admitir aqui que há um paralelismo de concepções. Né? E esse paralelismo faz parte da realidade. Olha aí como ficava mais bonito. Sim. Né? A realidade apresenta um paralelismo. A lógica e a realidade fática, alguma coisa assim. Entendeu? Ele teria dado um passo enorme. Teria ido direto para a contemporaneidade se ele tivesse elaborado alguma coisa assim, né? Vamos tentar seguir. Achei pertinente a tua abordagem. Acho que Seria um mistério da fé também para Descartes, um negócio assim. eu acho que é isso que ele tentaria. Ele tenta evitar, apesar dele não conseguir na minha interpretação, ele tenta evitar o mesmo caminho dos medievais, apesar de eu pressupor também que talvez ele tenha lido tanto os medievais quanto o Nietzsche leu Darwin, sabe? Aquela Mas leitura meio é capenga, aquela né? leitura assim, meio mal acabada, sabe? Mas. É porque é meio chato mesmo, pro cara que é filósofo, e principalmente matemático, como Descartes, é meio chato mesmo. Você lê os medievais, eles ficam o tempo todo puxando o saco de elementos religiosos, né? Aí eu acho que ele deu uma forçada de barra para poder ler. Mas acho que tem muita coisa aqui que ele poderia melhorar se ele tivesse lido os medievais direito. Mas ao mesmo tempo ele não tira Deus da jogada, né? Isso só me lembra o meu amigo lá do trabalho, que eu dei o discurso do método pra ele ler, o cara voltou revoltado. Esse cara é fanboy de Deus, cara. E tipo, ao mesmo tempo ele não Ele tira, pensava que né? Descartes era Carl Sagan. Não, é porque a galera tem uma imagem de Descartes, né? Que é a dúvida metódica, né, que se É o cara da desapegou de todas as ciência, né? certezas, é o cético, né? Só que o ceticismo cartesiano não é o ceticismo que uma pessoa que não lê o Descartes pensa que é, né? Apesar de ter É, uma profundidade realmente estrutural, uma proposta, né? Que vai ser é divisor de metódico águas, mesmo. mas segue em um outro aspecto, né? É metódico, é Tanto é metódico. que você vai elencar as certezas das quais ele não pode se desapegar, ele vai estar calcado no pensamento religioso que é predominante do país de origem, o que não é E uma da coisa época, né? muito, digamos, não é uma coisa muito cética na minha interpretação, sabe? Sim. Inclusive eu coloquei até na descrição de um dos vídeos essa listinha que ele coloca, né? Eu acho que ele deveria ter se desapegado de mais coisas, sabe? Mas Uhum. ele elencou uma lista de coisas que seriam necessárias, né, para poder ele, de certa forma, partir dessa suposta dúvida metódica. Só que ele deixa essa impressão mesmo que Descartes vai contestar, digamos, o fundamento daquilo que se estrutura o tradicionalismo acerca de Deus. Não é bem isso que ele faz. Né? Não. O pessoal pensa que Descartes é Carl Sagan. Ele não é Carl Sagan. Ele não é. Como é o nome daquele outro que escreveu Deus é um Delírio? Dawkins. Down, né? Como é o nome dele? Richard Dawkins. Richard Dawkins. Dawkins. A galera pensa que esses caras são metidos a cientista, né? E a galera pensa que Descartes é assim também. Richard Dawkins é um cientista, mas as reflexões filosóficas que ele faz são sofríveis. Tem uma acusação que ele faz a Agostinho que é ridícula lá nesse livro. Não sei se tu chegasse a ler já. Não, nunca tive É interesse não, patético. velho. Eu acho que Agostinho colocaria ele assim, dobraria e colocaria no bolso, porque é patético. Sinceramente. Mas enfim, né? O assunto não é Dawkins aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos seguir aqui. Alguns têm tomado isso como jogar a toalha e admitir que toda a teoria da união de substâncias distintas é incoerente. Talvez. A maneira de seguir é, no entanto, focalizar os atributos aos quais Descartes sempre se refere quando discute a união mente-corpo. As emoções, sentimentos e paixões, essas são modalidades da consciência exclusivas do compósito humano mente-corpo. E é aqui, eu acredito, que o caráter primitivo da noção de união deva ser explicado. Ao insistir que temos uma noção primitiva da união de mente e corpo, lado a lado com nossas noções primitivas de pensamento
e de extensão, Descartes deve ser compreendido como quem afirma que o complexo mente-corpo é algo portador de propriedades distintivas e irredutíveis por direito próprio. Nesse sentido, poderíamos dizer que água é uma noção primitiva, querendo dizer que ela não é uma mera mistura, mas um composto genuíno, possuindo atributos por direito próprio. Características distintamente aquosas que não podem ser reduzidas à propriedade do oxigênio ou do hidrogênio que a compõe. Perfeito, perfeito. Isso é meio espinosista, sabe? Mas enfim. Não, Spinoza que é cartesiano. Não sei, mas assim, espinosista que eu digo é no sentido de que o argumento segue numa direção de um suposto monismo internalizado na dimensão do indivíduo, digamos assim, né? Ele parece que recorre a essa justificação que já está alicerçado, que vai alicerçar de certa forma a interpretação de Spinoza acerca da afirmação do monismo como a substância de um todo do modo geral, mas que já está presente na argumentação de Descartes, mesmo que não seja a intencionalidade dele. Sim, sim. Como dizer, olha, eu tô separando aqui, mas existe ao lado da mente e ao lado do corpo existe uma mente-corpo, né? Que não é um composto, é primitivo, né? Aí talvez, né? Talvez não, né? Com certeza. É daí que surge, de certa forma, a totalização dessa ideia de Spinoza. De monismo, né? Uhum. Faz sentido. Agora, Eu sou isso suspeito me para falar de lembrou. Spinoza até. Eu sou suspeito, não vou nem falar. Eu gosto muito. Isso me lembrou um pouco a filosofia de Aristóteles, a forma como Também. ele, né? Aquele negócio de sínolo que a gente estudou, a essência, o ato e a como é? Eita, que agora eu vou me confundir. Mas tu me ajuda, Alberto. Não, é a questão do matéria, Existe forma e o sínulo. O sínulo é o isso, construto entre matéria e forma, que não é a distinção dos dois, mas é a composição de ambos na mesma representação, né? isso, olha aí, perfeito. Então temos matéria, temos a forma, mas matéria só existe com forma e forma só existe com matéria, logo ambos são símbolo. Isso. É um problema bem semelhante ao de Descartes, se você Sim. parar para É pensar. verdade, é verdade. Né? Que Aristóteles se saiu melhor do que Descartes na resolução disso. Ele disse, olha, aqui a distinção entre matéria e forma, eu faço uma distinção usando o que? O raciocínio lógico, né? Mas matéria só existe com forma e forma só existe com matéria. Logo, a realidade é feita de símbolos e não de matéria somente ou de forma somente. Uma não existe sem a outra. E que solução chique, que solução, né? Rebuscada, né? É por isso que Aristóteles é Aristóteles, né? É por isso que, É para uma mim, solução. Aristóteles é um dos maiores pensadores que já existiram na face da Terra, acima de Platão e qualquer outro. Inclusive acima do próprio Descartes. Para mim, né? Você pode discordar. Mas com certeza, porque Aristóteles se viu com um problema bem semelhante ao de Descartes, sei lá, 3.000 anos antes, No 2.000 meio do anos antes, mato. no Tinha meio do água. mato, e resolveu, né? E Descartes posterior podia ter estudado Aristóteles, podia ter estudado Santo Agostinho, podia ter estudado até Tomás de Aquino, se ele tivesse estudado, né? E tinha resolvido isso melhor. Né? É porque o campo de interesse de Aristóteles é distinto do de Descartes. Essa é a questão. Descartes parte do eu penso, né? E o Aristóteles parte de uma determinada investigação da imanência, digamos assim, né? São objetos iniciais de investigação distintos nesse sentido. E aí Descartes ele não vai investigar a imanência, mas vai investigar o que o eu penso pode afirmar em correspondência com essa pressuposta imanência, se desfazendo dos aspectos sensitivos, o que Aristóteles não vai fazer. Aristóteles vai considerar, né, um raciocínio lógico relacional entre essas questões. Não, sim, certo, o ponto de partida é diferente, mas ele chegou aqui, não chegou? Descartes, de repente, a rainha mandou perguntar, sim, mas e aí, como é que é essa mente? Essa rainha é astuta, né? Diga-se de passagem.
Pois é, como é que essa mente comanda o meu braço para pegar um copo d'água na minha frente? Qual seria Eu a soube resposta de fazer. Aristóteles, Ítalo, para isso? Não, aí a resposta de Aristóteles seria algo no sentido. Tudo tende ao seu fim. Por aí, por aí. Mas veja, uma resposta de inspiração aristotélica seria o quê? A mente é forma, o corpo é matéria, mas a matéria não existe sem forma, a forma não existe sem matéria. Logo, eu tenho. Quando eu existo, o que eu sou é forma, mas quando eu existo, eu sou união, matéria, forma, Uhum. né? E essa união é absoluta, matéria e forma na união são consubstanciais, né? E aí a alma comanda um processo neuronal, e isso é super, super tranquilo, porque eles são consubstanciais no sínulo, né, enquanto unidos. E a distinção entre matéria e forma seria lógica, enquanto que o sínulo seria existência. Não seria uma resposta de inspiração aristotélica essa? Sim, seguiria por esse caminho. Só que também tem a questão, né, da consideração do movimento em Aristóteles, né? O que é que causa movimento? Aí vem toda a questão do mundo sublunar e supralunar, né? Da questão do que é que causa o movimento. É o Criador Que imóvel, aí que é o Deus aristotélico, entre aspas, segundo Reale, né? Deus com D maiúsculo, segundo Reale, e todo o seu cristianismo. Mas no final das contas é esse único ser perfeito que causa um determinado movimento em tudo que existe no mundo sublunar por uma tendência desses construtos corpóreos e perenes tenderem ao movimento de imitação do único algo que é perfeito, né? E aí o movimento seria causado justamente por essa teoria do movente, digamos assim, né? Uma teoria da imitação, digamos assim, nesse sentido. E por isso tudo tenderia ao seu fim por esse direcionamento acerca da imitação diante do primeiro motor imóvel, né? Da metafísica E aristotélica. aí, e aí nesse caso, a minha mão se estende para pegar o copo d'água, porque o meu corpo quer sobreviver, ele tende ao fim Isso, da sobrevivência, perfeito. porque a perfeição é viva, E digamos perfeito, assim. perfeito. Né? Vê como Aristóteles é refinado. É. Mas enfim, né? Não vamos Nos dispersar desdenhar do mais uma nosso vez. anfitrião, digamos assim, que é Descartes. E agora eu me perdi, me ajuda aí. Nós estamos aqui. Da mesma forma, Descartes considera Da mesma, as sensações e paixões. vai Vai ler? ler. Não, Pode lê, ler. lê, lê. Da mesma forma, Descartes considera as sensações e paixões como não redutíveis, seja ao pensamento puro, por um lado, ou a eventos do mundo extenso da física, por outro, que ele está na trilha de algo importante. Neste ponto, pode ser visto no fato de que experimentar fome não é redutível, seja a fazer o julgamento intelectual preciso de alimento, seja a 2. Ocorrência de eventos puramente fisiológicos, contrações no estômago ou queda da glicemia. E é engraçado que ele tocou exatamente no ponto do que a gente acabou de falar. Uhum, Por uhum. exemplo, alguém poderia ser drogado para não sentir fome e ainda assim fazer o julgamento de que precisa se alimentar. Por exemplo, calculando o tempo decorrido desde a última refeição ou medindo sua glicemia. E os eventos fisiológicos poderiam obviamente ocorrer sem a experiência de fome, por exemplo, em um paciente anestesiado. E aí, o que é que tem a comentar sobre isso aí? Porque eu acho que vai de encontro no meio que a gente estava falando. Isso, perfeito. A experiência de fome não é uma experiência possível somente com o corpo, porque se for só corpo, o paciente anestesiado não sente fome. Mas a fome é uma representação abstrata, né? Isso. Digamos assim. A Se, experiência de se, se o fome é corpo outra tiver coisa. anestesiado, não vai funcionar, né? Mas também não é só intelectual, né? Porque o intelectual mede assim, olha só, já faz 12 horas, logo eu preciso me alimentar. Não é assim que acontece. Isso não é fome. Isso é fome? Isso não é fome. Não, isso não é fome, isso aí é.
Parece o médico muitas vezes cuida da gente dessa forma, mas não é o ideal. Isso não é um verdadeiro cuidado, né? É até iatrogênico muitas vezes. Então, a experiência da fome, portanto, só é possível com corpo e alma unidos. E Descartes chegou nesse ponto, ele sabe disso, né? E está tentando resolver, né? Por isso que ele coloca mente como uma noção primitiva, corpo como outra noção primitiva e mente e corpo como uma terceira noção primitiva. É, inclusive, parecido com o que Aristóteles fez. Uhum. Vamos ver como é que isso vai dar, do que é que isso vai dar. Se a teoria cartesiana das três noções primitivas pode ser sustentada pela irredutibilidade dos atributos psicofísicos, como a fome, seja o pensamento puro, seja a extensão, isso não precisa implicar qualquer conflito lógico com a doutrina oficial de somente duas substâncias, mente e corpo, pois a divisão triádica encontrada nas cartas a Elizabeth pode, na linha ora sugerida, ser entendida como um triadismo atributivo E não substancial. e não substancial. O ser humano não é uma substância adicional, lado a lado com mente e corpo. Do mesmo modo que a água não é uma substância adicional no universo, a ser listada ao lado do hidrogênio e do oxigênio. Porém, a verdade é que, em virtude de nosso estado incorporado, como criaturas de carne e osso, os seres humanos dispõem de modos de consciência que, para usar a linguagem do próprio Descartes, não devem ser referidos seja só à mente, seja só ao corpo. É assim que Descartes resume a situação na parte 1, artigo 48 do seu Princípios da Filosofia, publicado em 1644. Só um comentário. Então ele chegou onde Aristóteles chegou, né? Ele chegou no momento de dizer, olha, existe mente, existe corpo e existe mente-corpo, né? Essa união que tem propriedades próprias, né? E é uma coisa parecida com o que Aristóteles Ele fez. chegou de acordo com a conveniência do argumento dele, né? Porque para o problema é que ele coloca essa questão, mas ainda assim permanece a questão da distinção de mente e corpo para poder calcar a distinção lógica que ele faz da correspondência acerca do, entre aspas, real, né? Ainda há essa distinção. Mas eu acho que se ele tivesse tornado essa substância mente-corpo mas se ele tivesse falado disso mais claramente, com mais clareza, ele não seria considerado o herói do dualismo como ele é, sabe? Ele devia ter falado disso com mais clareza. Tem um livro de Spinoza sobre Descartes, cara, que agora eu fiquei curioso para ler. Eu ainda não li esse livro, mas tem um livro inteiro de Spinoza sobre Descartes. Enfim, isso é assunto para outros encontros. Então, abre aspas. Reconheço apenas duas classes últimas de coisas. Primeiramente, coisas intelectuais ou pensantes, isto é, aquelas que dizem respeito à mente ou substância pensante. E, em segundo lugar, coisas materiais, isto é, aquelas que dizem respeito à substância extensa ou corpo, à percepção intelectual, à volição e todos os modos, tanto de perceber como de querer, devem ser referidos à substância pensante, enquanto a substância extensa pertence ao tamanho, isto é, extensão em comprimento, largura e profundidade. Figura, movimento, posição, divisibilidade em partes, componentes e similares. Mas também experimentamos em nós mesmos algumas coisas que não podem ser referidas seja só à mente, seja só ao corpo. Estas se originam da união estreita e íntima de nossa mente com o corpo. A lista inclui, primeiro, apetites como fome ou sede, segundo emoções ou paixões da mente que não consistem de pensamentos apenas como as emoções da cólera, alegria, tristeza e amor, e finalmente todas as sensações tais como dor, prazer, luz, cores, sons, odores, paladares, calor, dureza e outras qualidades táteis. Perfeito. Ele resolve fazendo uma determinada compartimentação do conhecimento delegada a uma dessas partes dessa tríade, no final das contas. Mas eu acho válido, sabe, Alberto? Eu acho válido. Acho parecido com o que Aristóteles fez. Eu acho parecido com o que os medievais fazem, em certo sentido.
E com o que a gente faz também, por exemplo, na esteira de Morin, de Edgar Morin, da complexidade. É parecido também. Quer dizer, eu posso falar da Lua na poesia, eu posso falar da Lua na ciência, ambas são verdades. Né? Verdades opostas, conflitantes, podem coexistir. Então, eu posso falar da mente como mente, eu posso falar do corpo como corpo, e posso falar do que existe, do que é existente, como mente e corpo. Tá, beleza. Mas essa, essa determinada compartimentação que Descartes faz, eu entendo dessa forma que você está falando também, mas o meu problema, referente ao comentário anterior que a gente fez no que concerne a Aristóteles e Descartes, é justamente como é que ele pode digamos assim, assertivamente afirmar que o aspecto do conhecimento científico está delegado diretamente, exclusivamente, a um determinado direcionamento dessa tríade, sabe? Como é que não há um engodo a partir disso? Qual é a distinção que ele faz até um direcionamento tão efetivo diante do próprio desígnio que ele faz? Essa que é a questão. A partir do cogito, né? A partir do código. Aí volta o mesmo problema. Retorna a questão do cógito, que está encerrado. Beleza, a partir dessa compartimentação dessa tríade, mas como delimitar essa tríade tão assertivamente para se conhecer o mundo cientificamente, cartesianamente, né? Entendendo que aquele determinado conhecimento está delegado a essa correspondência com o mundo real e validado por esse, digamos, juiz, que é o Deus que corresponde a essa perspectiva dessa compartimentação da tríade que ele está elencando aqui. Né? Ainda há um problema digamos, da epistemologia. no estabelecimento desses parâmetros. Sim. Essa que é a questão. Sim. Não. Perfeito. Mas ok. É como se ele conseguisse aí fugir de alguma forma, resolver de alguma forma o problema mente e corpo, sem... mas o problema persiste naquilo que ele pretendia desde o início, que é a epistemologia, né? Ele estabelece, isso aqui é coisa mente e corpo, isso aqui é coisa de mente, isso aqui é coisa de corpo, né? Entre aspas. A grosso modo falando, nesse sentido, né? Mas enfim. Agora, como é que ele pode conceber, né, de certa forma, que esse algo que é, de certa forma, epistemologicamente concebido e logicamente correspondente com a compreensão real do mundo não está comprometido às outras categorias que ele elencou dessa tríade? Essa que é a questão. Pelo menos eu vejo assim, né? E de fato, né, pode haver um elemento como, por exemplo, o inconsciente, que está adstrito à categoria corpo e ele não reconheceu a partir do código, Essa né? é a questão, né? Acontece exatamente isso aí que você falou, né? Ele não consegue dar conta de toda a realidade de forma científica. Porque tem elementos de mente e corpo que não são alcançados pelo raciocínio do código. Para deixar claro, esse eu cartesiano é constituído de aspectos desconhecidos pelo próprio eu cartesiano. Então como é que ele pode fazer essa distinção tão clara? Resumindo, é esse o problema. Perfeito. Aí ele se justifica na ideia de Deus, que Deus pode validar essa questão através dessa correspondência com o real. Mas mesmo assim, esse problema ainda permanece, né? No âmbito epistemológico. E se Deus não validar, né? E aí? E aí a questão da petição de princípio, que ele usa isso como parâmetro. Aí é o pensamento cartesiano que se vale dessa questão. E se Deus não dá? Ao Deus dará. E se Deus negar, né? Assim a música, como é que vai ficar? Não vai, ou vai. Ou vai permanecer tudo igual. E aí, vamos prosseguir aqui na leitura? Vamos prosseguir, a gente ainda tem 5 minutinhos. E essa aqui é o último título.
É o título A Natureza Humana e as Paixões. O último título do livro. A Natureza Humana e as Paixões. Como implica seu título, o último trabalho de Descartes, Les Passions de l'Âme, As Paixões da Alma, isso. completado logo antes de sua desditosa visita à Suécia em 1649, era um estudo detalhado das paixões e modalidades da experiência exclusiva da união mente-corpo, e que testemunham o fato de que não somos pura res cogitans ou coisas pensantes, mas seres humanos, cuja vida cotidiana está intimamente ligada aos estados e eventos corporais. E é possível, acho, imaginar seres cujas vidas operem em nível unicamente intelectual, que calmamente contemplem aquelas proposições que a análise racional revela verdadeiras e calmamente persigam os objetivos racionalmente percebidos como vantajosos. Tal vida seria talvez superior à nossa, no sentido de ser livre das tensões e turbulências que frequentemente têm origem no lado corporal de nossa natureza. Perfeito. Santo Agostinho fala disso. Mas também seria estranhamente incolor em comparação com o vivido intercâmbio de emoção e sentimento que caracteriza a existência humana. É o vívido intercâmbio, é porque esse texto tirou os acentos todos. O vívido intercâmbio de emoção e sentimento que caracteriza a existência humana. Aí ele volta trazendo a questão, de certa forma, no que eu falei anteriormente, né? Alguns desses contrastes foram explorados por Descartes em uma carta ao embaixador francês na Suécia, que lhe pediu em nome da rainha Cristina para explicar seus pontos de vista a respeito do amor. Abre aspas. Para responder a sua questão, faço a distinção entre amor, que é puramente intelectual ou racional, e o amor, que é uma paixão. O primeiro, do meu ponto de vista, consiste simplesmente no fato de que quando a alma percebe algum bem presente ou ausente que julga apropriado para ela, ela de bom grado se reúne a ele. Mas quando nossa alma está reunida ao corpo, esse amor racional é frequentemente acompanhado por outro tipo de amor, que pode ser chamado sensual ou voluptuoso. Este nada mais é que um pensamento confuso originado na alma por algum movimento dos nervos. Da mesma maneira que na sede, a sensação de secura na boca é um pensamento confuso que faz a alma desejar beber. Mas não é idêntico a esse desejo. O amor é um calor misterioso sentido em volta do coração e uma grande abundância de sangue nos pulmões, que nos faz abrir os braços como que para abraçar alguma coisa, inclinando a alma a de bom grado a reunir-se ao objeto a ela apresentado. Não existe razão para a surpresa em que certos movimentos do coração devam estar naturalmente ligados desse modo a certos tipos de pensamento, com os quais de forma alguma se parecem. A capacidade natural da alma para a união com o corpo traz consigo a possibilidade de uma associação entre cada um de seus pensamentos e certos movimentos ou condições do corpo, de tal maneira que quando as mesmas condições voltam a ocorrer no corpo, elas induzem a alma a ter o mesmo pensamento. A ideia de associações psicofísicas a que Descartes aqui alude é a chave para seu ponto de vista sobre o que quer dizer ser um ser humano. Algumas das associações não naturais, ou como ele às vezes diz, divinamente ordenadas, tais como a sensação de sede que sentimos quando a garganta está seca, poderíamos hoje dizer que estas são geneticamente programadas na espécie, como resultado de seu óbvio valor para a sobrevivência na luta pela existência. O que Descartes diz em um tom pré-darwinista é que, abre aspas, qualquer dado movimento que ocorra na parte do cérebro que imediatamente afeta a mente produz apenas uma sensação correspondente. E, portanto, o melhor sistema que poderia ser projetado é aquele que deve, de todas as sensações possíveis, produzir aquela mais especial e frequentemente condutiva à preservação do homem sadio. E é a experiência
E a experiência mostra que as sensações que a natureza nos deu são todas desse tipo. E, assim, nada há em absoluto que nelas se possa encontrar que não apresente testemunho do poder e bondade de Deus. Outras sensações são geradas pelo ambiente, como resultado de padrões repetidos de estímulo e resposta. Descartes usa neste ponto o exemplo do adestramento de animais, notavelmente antecipando a muito posterior teoria pavloviana dos reflexos condicionais. Suponho que se você chicoteasse um cão 5 ou 6 vezes ao som de um violino, ele começaria a uivar e correr assim que ouvisse novamente a música. Carta a Mersenne, de 18 de maio de 1630. E aí, Italo, eu sei que tu tá se coçando para comentário. Veja. Essa coisa de Darwin. Quando ele diz assim, algumas associações são naturais ou divinamente ordenadas, tais como a sensação de sede que sentimos quando a garganta está seca. Poderíamos dizer hoje que essas são geneticamente programadas na espécie. Vê, o pensamento darwinista tem um impacto enorme na filosofia. A gente sabe que Nietzsche fala disso, e todo mundo dessa época posterior a Darwin fala disso, né? Mas o que Darwin faz não é propriamente um argumento filosófico, né? Então, de certa forma, a própria evolução das espécies entraria aqui como uma ordenação divina, sem problema nenhum, né? Outra coisa é que o próprio condicionamento pavloviano, ele, para mim, na minha leitura, o próprio condicionamento pavloviano, ele me induz a uma unidade da alma com o corpo e não o contrário. Porque, veja, o estímulo da música, você pode dizer, é um estímulo sobre o ouvido, é um estímulo... Pô, mas não é, velho. Um cara tocando violino não é simplesmente uma onda sonora que o teu cérebro captou ali. Aquilo fala diretamente com a sensibilidade da alma, no sentido de apreciação da beleza da música, né? Essa apreciação da beleza da música não é estímulo, é sensação. Mas ele fala, de certa forma, de uma correspondência entre a chicotada e a sonoridade, né? Isso. Mas se você como eu, pensa que a sonoridade não é simplesmente sonoridade, mas é a apreciação da beleza, e isso é um elemento da alma, a chicotada no corpo modifica a apreciação da alma. Entendeu? Não, beleza, mas o cachorro tem condições de verificar essa questão? Não interessa se ele tem condição ou não. O fato é que um estímulo no corpo alterou a apreciação da alma. Lógico que o cachorro acha bonita a música. O cachorro não dorme não tem sono quando toca a música lentinha? Cara, complicado afirmar isso, viu? Apesar de eu ser crítico dessa percepção pavloviana, mas eu acho que a questão aqui está ligada justamente a... E aí ele já colocou uma questão muito contemporânea aqui para dialogar com Descartes, que é complicado também fazer isso, no caso do comentador. Mas ele vê uma associação entre essas questões, né? Porém, eu acho que é complicado porque se você for... Não, mas faz sentido, sabe por quê? Descartes, quando estava nessa época aí, ele estudando o corpo, ele fazia altas experiências com cachorro, com gato, com essas coisas. Inclusive, eu já escutei uma vez, eu não sei se procede, que Descartes supunha que os animais eram autômatos, porque não tinha alma, então eram autômatos. E aí ele pegava os bichinhos para fazer experiências, no cru, assim, sabe?
sem anestesia. Abria os bichinhos, fazia experiência com os animais, não sei o que. Mas cortava e tal. Não sei se procede isso. Não, vai colocando essas questões à parte, entendendo essa questão aí de por que ele usa isso como exemplo, de certa forma essa teoria ela traz um esvaziamento da subjetividade, de certa forma. Qual teoria tu está falando exatamente? Essa questão que foi colocada aqui no que concerne a Pavlov. Né? Você traz um determinado condicionamento a um determinado estímulo que corresponde a uma determinada associação. Né? Então não existe, por mais que você, mesmo que essa questão do belo, digamos assim, da apreciação, ela tenha um determinado direcionamento, ela tem que levar em consideração a subjetividade. Né? E a subjetividade, ela não necessariamente ela corresponde a um estímulo universal, seja ele um adestramento ou uma apreciação. Tá entendendo? Tu acha que o adestramento, a apreciação pode vir do adestramento? Não necessariamente de um adestramento no sentido do que ele falou aqui no que concerne a chicotada, a associação do som. Isso pode ocorrer, né, mas é uma possibilidade de um modo afetivo que a subjetividade pode se apresentar diante, inclusive, de uma apreciação ou de uma correspondência a um sofrimento, digamos assim. Isso não pode ser tão previsível assim. É isso que eu estou querendo dizer. Não, perfeito, mas é isso. Veja, a subjetividade vai ser profundamente influenciada pelo que acontece ao corpo. E não é só com a dor, não é só no condicionamento, sabe? A subjetividade se altera profundamente quando se faz uma tatuagem, quando se faz sexo, quando se faz, por exemplo, uma cirurgia muito invasiva, parto, todas essas coisas e muitas outras. Eu poderia passar o resto da noite enumerando exemplo aqui de coisas que acontecem com o corpo e a alma se modifica. O sofrimento corporal é uma delas. Lasca o chicote e fizeram uma vez uma experiência com criança com câncer. Toda vez, antes de ir para o tratamento, receber aquela carga de quimioterapia, aquele negócio horroroso, davam davam picolé de morango para as criancinhas. E em pouco tempo as criancinhas estavam tudo odiando o sorvete, picolé de morango, entendeu? Tipo, o condicionamento pavloviano e skinneriano são raciocínios que tentam ignorar a subjetividade, mas estão o tempo todo atestando a existência dela só que em um plano diferente daquele que é considerado por eles o plano científico, né? Então, assim, não interessa o que está acontecendo na subjetividade dessas crianças. O fato é que a quimioterapia, que é um estímulo negativo, condicionou o estímulo do sorvete. Só que essa relação é só lógica, né? Ele faz... o cara que faz uma experiência como essa faz por onde ignorar o que está se passando na alma do sujeito, né? Na apreciação do sorvete. Tem uma piada num livro de filosofia da mente do Cláudio Costa que diz assim: quando o behaviorista ele termina de ter uma relação sexual, ao invés de perguntar se foi bom pro parceiro, ele pergunta pro parceiro se foi bom para ele. Foi bom para mim? Porque se ele não tem subjetividade, ele não tem condições de conceber, né, a própria relação sexual. Uhum. Mas enfim, eu acho que é... E aí, de certa forma, o que Descartes está considerando de referente a essa questão aqui, eu acho que é problemática, né? É associadamente problemática em relação a esse problema que é colocado por Pavlov aqui, que é associado pelo comentador, no sentido de dizer que pode haver um adestramento em um determinado sentido. Você pode até experimentar que haja uma tendência a... Mas não necessariamente você pode estabelecer isso como uma regra de direcionamento e adestramento das paixões, que é o que Descartes vai propor aqui, pelo que eu estou vendo. Vamos ver. Vamos ver se ele realmente vai propor isso, porque se for, ele deu uma antecipada boa no behaviorismo, né? E aí, vamos lá.
E finalmente existem associações vantajosas que podemos decidir estabelecer não em animais, mas em nós mesmos. Podemos, em resumo, reprogramar a operação das paixões para nos capacitar a levar uma vida melhor e mais completa. Abre aspas. Quando um cão vê uma perdiz, é naturalmente levado a correr em direção a ela. E quando ouve o disparo de uma arma, o barulho naturalmente o impele a fugir. Ainda assim, os cães perdigueiros são normalmente treinados para que a visão da perdiz os faça parar e para que o barulho que então ouve. Quando alguém atira na ave, faça-os correr em direção a ela. Vale a pena notar essas coisas para encorajar cada um de nós para que nos esforcemos para controlar nossas paixões. Por isso que Nietzsche odiava tanto Descartes também. Por uma vez que somos mas isso aqui capazes... tudinho é uma grande negação da vida, né? Quando ele diz, não, a mente e corpo, mas a mente e corpo é uma existência diferente da mente, diferente do corpo, e é como se as coisas precisassem ter um adestramento. É a questão da eticidade do costume lá em Nietzsche. Sim. Sim, perfeito. Descartes é o tempo todo a negação do corpo, né? Parece que as coisas precisam acontecer para a glória da mente, para a glória da razão, né? E aí, seguindo a aspas cartesiana, pois uma vez que somos capazes, com pouco esforço, de mudar os movimentos do cérebro de animais desprovidos de razão, é evidente que podemos fazer o mesmo ainda mais efetivamente no caso de seres humanos. Mesmo aqueles que têm a mais fraca das almas podem adquirir absoluto domínio sobre todas as suas paixões se empregarem suficiente engenho em treiná-las e conduzi-las. Parece que ele bate o martelo aqui. Isso aí é um repeteco para mim, é um repeteco da cultura grega um pouco, sabe? Os gregos tinham muito disso. Depende do grego que você está falando, né? Não, lógico, tem exceções, mas de forma geral, eu consigo pensar em toda a tradição estoica, eu consigo pensar no próprio Aristóteles, Platão, Até o próprio Epicuro caras também. que pregavam, o Epicuro também. Epicuro é entendido como um hedonista no sentido errado. Ele não é hedonista, ele é epicurista, né? Obviamente. Mas entende ele como um hedonista. Que é a Não, questão mas o hedonismo em Epicuro, se houver, é um hedonismo racional, né? Sim, Ele nunca fica bêbado, né? A justa medida, mas interpretam Justa medida, errado exato. Epicuro. Interpretam errado Epicuro como uma ode ao prazer desmedido e, na verdade, a desmedida do prazer, na verdade, a causa do sofrimento que não deveria ser buscado, né? Exatamente. Ele nunca fica bêbado porque a bebedeira é um desprazer. O cara vai Fica vomitar, só um pouco o cara bêbado, vai... não muito. Né? Então ele fica no grau, né? Ele sempre fica no grau, ele nunca passa do grau. Né? Fica no grau, perfeito. Né? Observação. Esse é o Cara, falando em no epicurista. grau, eu te recomendo um filme de Thomas Vinterberg chamado Druk. Ele trata justamente dessa questão. Eu acho genial esse espírito da cultura grega, da justa medida, eu acho arretado. Agora, quando ele diz assim, ele tem que treinar e conduzir o corpo, né? Aí realmente, quem viveu depois de Descartes sabe que isso deu umas paradas meio tensa, né? De domínio, dominação das pessoas, dominação através do disciplinamento dos corpos, né? Enfim, essa coisa toda Foucaultiana aí. E que o próprio Nietzsche já apontou o dedo, já disse. Interessante ver a crítica de Nietzsche a um argumento como esse. Mas no sentido de justa medida, eu acho interessante para os dias de hoje, porque hoje a gente também prega uma desmedida, prega um excesso, né? Trazer o excesso, tudo em excesso, consumo em excesso. Então, a justa medida de inspiração grega, para nós, é uma coisa que a gente poderia resgatar, é uma coisa interessante. Mas sabe o que é engraçado, Ítalo? Quem faz uma reflexão muito interessante sobre isso é Zizek.
Ele diz que essa odd, de certa forma, a desmedida, na verdade, ela tem parâmetros muito mais coercitivos do que supostamente uma teoria da justa medida. Ou seja, ela tem medidas incutidas diante daquela determinada perspectiva que são tão, digamos, aprisionadoras de um determinado parâmetro, tanto quanto um adestramento. Ou seja, essa Sem ode ao dúvida. hedonismo no sentido comum, né? No sentido século XXI, né? Essa ode ao hedonismo no sentido comum é um outro tipo, digamos, de De enquadramento, normatização. de normatização, sabe? Perfeito, perfeito. Zizek se leu muito Lacan para dizer isso. E Lacan já dizia com todas as palavras que prazer e dor são a mesma coisa. É interessante isso. A norma que nos obriga a sentir prazer o tempo todo é sentida por nós como dor o tempo todo. E ao mesmo tempo que você não consegue alcançar esse suposto prazer, Gera também é uma angústia. consequência, gera angústia, gera Gera uma angústia. incapacidade de realização, né? É aquela questão, Isso. né? O domingo foi feito para você se divertir. E aí de você se você não se divirta no domingo. Exato, exato. Uma angústia enorme, a angústia enorme. Exatamente, Alberto, perfeito, perfeito. Por isso que a justa medida grega produz um equilíbrio muito mais satisfatório do que o desequilíbrio nosso hoje. Porque a justa medida exige uma certa normatização, mas é uma normatização leve. Hoje em dia, a gente está submetido a uma normatização fortíssima, que, para se disfarçar, adotou a aparência de prazer constante. E de liberdade constante. De liberdade constante. São duas coisas que não existem, duas ilusões. Pois é. Ó, isso Lacan fala, isso Zizek fala, isso aquele Byung-Chul Han fala também. Né? Os caras que analisam o mundo de hoje sempre falam alguma coisa nesse sentido. Por isso, meus amigos, retornem aos gregos, faz bem. Também, né? Faz bem, faz bem. Ler nunca fez mal a ninguém, né? Pois De é. passagem. Então, Pois acho é. que as pessoas deveriam pelo menos arriscar. E aí, Mas vai... depois dessa pequena sessão de autoajuda, são 10h17, mas a gente tem mais 2 páginas. Vamos ler, então. Vai Pô, ler a ou gente vai podia parar? ler. Não, a gente podia ler, mas para E fazer encerrar com a nas leitura. carreiras, Então a para gente não fazer lê. nas carreiras é melhor tipo retomar. Inclusive retomar a partir daquele Pavlov. Eu acho que a gente poderia, na segunda que vem, retomar a partir de Pavlov. Trazer uma reflexão mais aprofundada acerca do behaviorismo, essa questão, né? E já, possivelmente, talvez adentrar nos trechos de Descartes, talvez. Eu vou dar uma pesquisada para descobrir se é verdade que Descartes abria gatinhos para fazer experiências cruéis. E aí, na próxima segunda, eu te digo, te confirmo essa informação. Ok, então eu vou encerrar a gravação para poder encerrar aqui, ok? Ok. Valeu, Alberto. Até a Grande próxima. abraço. Até a Informações próxima. na descrição.